Bom, a exposição da Carolina Maria de Jesus já começa mostrando tudo que Carolina foi, muito além da escritora favelada, né? Muito além da escritora do quarto de despejo. Então, logo no primeiro andar, na primeira coisa que você vê quando você entra na exposição, é uma série de manuscritos e uma série de artes de outros artistas e também da Carolina, mostrando sobre a questão da abolição da escravatura, que não foi o fim da escravidão de fato, e o quanto que a população negra até hoje sofre consequências, mostrando também sobre o quanto que Carolina foi, além de escritora, poetisa, escrevia teatro, fez músicas, né? Ela era cantora, fazia várias roupas também, enfim, uma série de coisas, e que pegava materiais que pra gente é lixo, e de fato eram lixo, porque ela era catadora de lixo, e aí ela pegava esses papéis que ela encontrava, todo papel que ela achava, ela fazia de rascunho para os seus cadernos. Então, você seguindo nessa exposição, você começa a ver outros artistas contemporâneos e também contemporâneos de Carolina, contemporâneos de hoje, contemporâneos de Carolina, usando materiais que para outras pessoas são inutilizáveis, como papelão, como talheres, como restos de comida, tijolo, isopor, enfim, uma série de coisas de arte para usar como a arte como crítica social. Tem um, inclusive, que é uma colher com um anzol, que quando eu vi aquilo foi quando eu comecei a chorar copiosamente, assim, foi bizarramente assustador. Aliás, um fato interessante é que essa exposição toda, que pega 2 andares, ela teve a curadoria de diversos artistas, como a Conceição Evaristo, como a Sueli Carneiro, como a Elisa Lucinda, a Vera Eunice, que é filha da Carolina Maria de Jesus. E aí elas, enfim, estudaram sobre isso, outros historiadores e artistas negros que trouxeram essa vivência e que também quiseram mostrar toda a realidade da Carolina no decorrer de sua vida. Por quê? Porque antes a ideia, segundo o IMS e o Hélio, que é um dos diretores, era que fosse uma exposição sobre o quarto de despejo especificamente, e que ia ser em 2020, mas a pandemia acabou mudando toda essa questão, o que foi ótimo, porque se fosse uma exposição só sobre o quarto de despejo, a gente só ia ver um conteúdo da Carolina favelada, porque foi um texto editado pela Audálio Dantas, né? Aliás, toda essa amizade dela com o Audálio, com esse jornalista que a descobriu, entre aspas, também está exposta ali, também como a sua exposição a outros jornalistas, né, e suas questões. Tem a primeira matéria que saiu sobre ela muitos anos antes do Audálio aparecer, que a tratava como a poetisa negra, e depois ela vira, né, a escritora favelada. Então, se fosse uma exposição só sobre o quarto de despejo, ia ser complexo, porque a gente não ia ver a Carolina além da fetichização, é difícil falar essa palavra, que sempre colocam ela, né? E aí, enfim, aí você seguindo lá nesse andar, você começa a ver também a relação da Carolina com a imprensa em si. Então tem uma série de matérias que foram saindo ao longo de sua vida, trechos de entrevistas, vídeos, o lado materno de Carolina, sua relação com seus filhos, com seus netos, né? E também tem uma parte que é de crítica social pra hoje, assim, sabe? Crítica social pesada, que tem exposições de artistas, tem artistas trazendo também a morte de Marielle, a morte de negros pela polícia, o que a gente chama e entende como vandalismo, que eu até botei um trechinho aí pra vocês, que é uma encenação, mas e vendo isso eu já tava chorando, assim, foi até difícil filmar, inclusive é um trechinho que eu coloquei aí.
Seguindo, você começa a ver também os retratos de Carolina que foram tirados e, de novo, né, retratos, entrevistas e coisas que vão além da Carolina favelada, né? Além da Carolina que teve que levar a terra da favela no dia que lançou o Quarto de Despejo. E também depoimento de seus filhos, mostrando o retorno dela. Aliás, assim, que ela nunca conseguiu sair da pobreza porque ela sempre foi enganada. Pasmi, era 46,050. E aí você sobe para o segundo e último andar da exposição e você tem um retrato de Carolina feliz. E esses atos, essas obras artísticas mostrando que ser uma mulher preta feliz, alegre, já é por si só um ato revolucionário. Salve ela, salve ela. São 2 andares da exposição da Carolina Maria de Jesus e que estavam muito mais dotadas do que as da Clarice. Fiquei encantada. São bem pesadas as artes, são coisas que visam justamente tirar a Carolina dessa fetichização. O Instituto Moreira Salles, inclusive, já tinha alguns arquivos da Carolina e decidiram fazer essa curadoria, chamar especialistas, artistas negros, que também usassem de materiais do dia a dia para fazer suas artes. E por isso mesmo são artes muito pesadas, que entendem a linguagem, entendem exatamente o que a Carolina dizia. Esse último andar aqui, esse segundo andar, é da Carolina no carnaval. Aqui tem uma foto que a Zélia Gattai tirou dela, fantasiada. Fica tocando o álbum dela, né? E aqui tem muito mais essa visão alegre da Carolina, justamente, né? Eles pegaram também alguns arquivos que estavam no Museu de Parelheiros e em outros lugares, vão criar agora um site dedicado à Carolina Maria de Jesus, justamente por entender que ela foi ofuscada e esquecida durante todo esse tempo e que agora a gente precisa retomá-la e tirar ela desse caráter fetichista que a gente colocava, né? Unicamente com uma única visão. E esse é o intuito de toda essa exposição, né? E claro, levar a palavra de Carolina. E aí tem, enfim, uma parte dedicada só à imprensa, tudo que saiu na mídia sobre a Carolina, a todos os seus arquivos retirados também do lixo. Então tem muito arquivo deteriorado, muito caderno deteriorado, porque ela usava o papel que ela encontrava. Muita coisa foi perdida em enchente. E tem entrevistas raras com ela, inclusive com ela um documentário alemão que eu tinha achado só um trechinho para mostrar em um dos vídeos aqui do canal, tem completo, então foi muito emocionante. Teve uma hora que eu não aguentei, tive que dar uma segurada, assim, fiquei muito, muito emocionada. E o que é muito louco, porque antes de entrar aqui, uma senhora negra de cadeira de rodas veio pedir dinheiro. Então assim, e todo mundo numa fila, sabe, para consumir arte. E essa mulher não estava aqui dentro, né? Tava lá fora. E tá um frio hoje em São Paulo, então assim, foi muito difícil, assim, sem ar mesmo, sabe? E aí tem depoimentos da Conceição Evaristo, da Veronice e de outros artistas importantes e relevantes ali para a história de Carolina, né? E a gente vê o quão difícil foi, né? E o quão esquecida essa autora foi. E o quanto que ela merece ser revivida, relembrada, muito além do Quarto de Despejo. Inclusive, o Diário de Betita foi primeiro um livro que foi publicado em francês e depois chamava Um Brasil para Brasileiros. E por isso o nome dessa seleção, dessa exposição aqui é Carolina Maria de Jesus, Um Brasil para Brasileiros, porque depois foi publicado aqui no Brasil numa tradução direta do francês, sabe? Enfim, vou deixar vocês aí vendo, mas quem tiver a oportunidade, venha pra cá e enlouqueça. Eu não consigo nem falar mais. Mas a gente acaba com essa música linda de Carolina atrás.